Na nossa interatividade, agora eu vou passar a resposta correta para vocês. Então, entre as alternativas A, B e C, D e E, a alternativa que está correta é a letra B, que diz respeito à hematúria e hemoglobinúria, né? Então, a hematúria e a hemoglobinúria estão relacionadas à presença de hemácias e hemoglobinas na urina. Então, essas são alterações em que a gente vai identificar, né, no exame de urina, por exemplo, a presença de hemácias ou de hemoglobinas que devem, na verdade, estar ausentes. Então, essa alteração diz respeito a essas terminologias que são chamadas, portanto, de hematúria ou hemoglobinúria. Na sequência, a gente vai dar início agora a um outro método de exame, que é o hemograma. Esse hemograma, ele é o principal método, né, diagnóstico aí da avaliação das células do sangue. E eu vou apresentar para vocês como que é feita essa divisão das células do sangue e depois para a gente poder, então, estudar cada uma separadamente. Esse esquema, ele permite que a gente, né, possa visualizar aqui a divisão, por exemplo, e a formação propriamente dita, né, das células do sangue ou as células sanguíneas. E a gente vê que a gente parte que as células sanguíneas, elas são produzidas a partir de uma célula-tronco, ou uma célula principal. E aí essa célula tronco ou célula principal, ela se bifurca, né, em duas, que seria a célula-tronco mieloide e a célula-tronco linfóide. A célula-tronco mieloide, eu vou falar primeiramente da célula-tronco mieloide, ela sofre uma nova divisão, né? E ela vai então se dividir em granulócitos, em eritrócitos, plaquetas e monócitos. Os granulócitos, eles são formados por 3 tipos diferentes de células, que são os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. E os eritrócitos estão relacionados com as hemácias e as hemoglobinas. Já na célula tronco linfóide, a gente tem 2 tipos principais de células, que seriam a natural killer e os linfócitos. Os linfócitos, propriamente dito, eles se dividem, né, em 2 outras classes, que seriam os linfócitos T e os linfócitos B. Bom, o exame completo de um hemograma, né, então um hemograma completo, ele é um exame que vai avaliar, portanto, as células sanguíneas. Essas células sanguíneas, elas precisam ser avaliadas principalmente para avaliação, por exemplo, do nosso estado clínico geral. E quando o indivíduo, ele já tem uma doença propriamente dita. Então, o que a gente mais conhece, ou o que é mais comum para nós, seria, por exemplo, a anemia, que ela é identificável, por exemplo, no exame também de hemograma através das células e contagens, por exemplo, dos eritrócitos, das hemácias, das hemoglobinas. Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, o conceito dos 3 principais métodos de exames que a gente pode avaliar no hemograma, que, por exemplo, a gente tem o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. O eritrograma avalia a contagem global das células vermelhas, que seriam as hemácias e os eritrócitos, a hemoglobina, que pode ser caracterizada aí pela sigla HB, o hematrócito pela sigla HT e suas respectivas características morfológicas, que diz respeito à forma com que essas células elas apresentam. O leucograma refere-se ao número, né, a contagem dos leucócitos por milímetro cúbico e o percentual de cada célula da célula branca. Já o plaquetograma é um exame que avalia quantitativamente o número de plaquetas e suas alterações quanto ao tamanho. Na sequência, a gente vai ver agora separadamente cada um desses tipos. Então, a gente vai estudar o eritrograma, o plaquetograma e o leucograma, avaliando principalmente os seus principais constituintes, né, e os seus valores de referência. Então, dando continuidade, o eritograma, como vocês podem observar nesse slide, ele apresenta valores de referência. E são esses valores de referência que vão ser analisados, por exemplo, no resultado final, na fase pós-analítica para a emissão do laudo. Então, os valores de referência de um eritrócito variam entre 4,5 milhões e a 6 milhões. Já isso na mulher. Já no homem, a gente vê uma variabilidade entre 4 a 5.500 milhões, 5 milhões, né, 500 mil, desculpa, eu inverti, e no recém-nascido entre 5 milhões e 500 mil a 7 milhões. Já os valores de referência de uma hemoglobina, por exemplo, na mulher, varia entre 13,5 a 18, e já no homem, entre 12 a 16.
Já os valores de referência dos eritrócitos, na mulher varia entre 44 a 54 e nos homens de 38 a 47%, por exemplo. Disfunções clínicas pode ser, por exemplo, a poliglobulia ou hipoglobulia, que está relacionada à anemia. A poliglobulia, ela não necessariamente ela tem um comprometimento clínico ou hemodinâmico significativo. O que realmente interfere, né, na nossa condição clínica seria, por exemplo, a baixa, né, de uma dessas células que compõem a série vermelha, caracterizando o que a gente tem de mais comum, né, de doença, que seria a anemia. Além, né, dos valores de referência, a gente também vai apresentar as características morfológicas dessas células da série vermelha. Então, os aspectos morfológicos podem ser representados, por exemplo, nesse slide, como, por exemplo, o volume corpuscular médio. O que significa isso, né? Então, o volume corpuscular médio mede o tamanho das hemácias e ajuda no diagnóstico da anemia. E os valores de referência variam, né, entre mulheres e homens de 80 a 97. Já a hemoglobina corpuscular média seria o peso da hemoglobina na hemácia e os valores de referência variam entre os homens e as mulheres de 26 a 34. E nós também temos uma outra característica que pode ser avaliada, que é a concentração da hemoglobina corpuscular média. Essa concentração diz respeito à quantidade, né, de hemoglobina contida na hemácia em 100 ml de sangue. E os valores de referência, né, de acordo com o Introbi, variam na mulher e no homem entre 32 a 36%. A gente vê que também tem uma média de valores, por exemplo, do volume corpuscular médio em torno de 87, da hemoglobina corpuscular média em torno de 29 e a concentração de hemoglobina corpuscular média em torno de 35. O próximo slide diz respeito à classificação morfológica das anemias. Então, a gente vai apresentar para vocês as principais classificações em função do diagnóstico de uma anemia já previamente identificada. Então, a gente pode classificar as anemias em função do número, ou seja, ela pode ser hipercitêmica, quando o número de eritrócitos for maior do que o normal, normocitêmica, quando o número de eritrócitos estiver nos limites normais, e hipocitêmica, quando o número de eritrócitos estiver menor do que os valores de referência. Além da classificação em relação ao número, as anemias elas também podem ser classificadas em relação ao volume. Elas podem ser macrocíticas, quando o índice volumétrico e o volume corpuscular médio forem maiores que o normal. Ela pode ser classificada como normocítica, quando o índice volumétrico e o volume corpuscular médio estiverem nos limites normais. Microcítica, quando o índice volumétrico e o volume corpuscular médio for menor do que o normal. Na sequência, a gente também pode classificar a anemia quanto ao conteúdo hemoglobínico. E aí a gente vai classificar as anemias em relação à hipercrômica, em relação à anemia hipercrômica, em que o índice colorimétrico e o HCM for maior do que o normal. A normocrômica, em que o IC e o HCM estiverem nos limites normais. E a hipocrômica, quando o IC e o HCM forem menores que o normal, do que os valores de referência normais. E aqui eu apresentei para vocês, para que vocês tenham uma certa atenção, que considera-se, por exemplo, um portador de anemia, o indivíduo cuja concentração de hemoglobina for inferior a alguns valores. Então, por exemplo, 13 no homem adulto, desculpe, 12 na mulher adulta, 11 na mulher grávida, 11 também em crianças de 6 meses até 6 anos de idade e de 12 em crianças de 6 a 14 anos. Então, esses são valores que a gente pode seguir de base para que a gente consiga avaliar se um indivíduo ele apresenta uma alteração de anemia e essa alteração está relacionada a que classificação. Na sequência, eu vou apresentar para vocês um outro método de exame, que é o leucograma. Então, o leucograma, ele nada mais é do que a contagem das células brancas do sangue, que podem estar aumentadas ou diminuídas. Quando essas células do sangue elas estiverem aumentadas, significa que o indivíduo ele está com uma leucocitose. E quando essas células brancas do sangue elas estiverem diminuídas, significa que o indivíduo ele está com uma leucopenia. E os valores normais do leucograma e das suas células estão relacionados com esses valores que estão apresentados aqui no slide para vocês. Os leucócitos eles vão variar em torno de 5.000 a 10.000.
Já os neutrófilos, eles vão variar entre 1.600 a 7.700. Os bastões, eles vão variar em torno de 180 até 300. Os segmentados, eles vão variar em torno de 3.250 a 5.000. E nós temos agora, né, as outras células, que seriam os eosinófilos, que variam entre 100 a 300. Os basófilos, em torno de 100 a 200. Os linfócitos, que variam entre 1.000 a 3.900. E, por último, os monócitos, que variam entre 100 a 1.000. Então, qualquer alteração nesses valores de referência apresentados, né, em função dessas células que constituem a série branca e que são avaliadas, por exemplo, no leucograma, ele é indicativo de que o indivíduo ele pode ter alguma infecção, que ele pode estar com alguma alteração clínica envolvendo essas células, principalmente de defesa. Então, vale lembrar também que os leucócitos, né, essa série branca, ela está relacionada principalmente à defesa do nosso organismo. E, por exemplo, o hemograma, ele está relacionado, por exemplo, com as células brancas, com as células vermelhas, me desculpem. E essas células vermelhas, elas participam dos processos, né, do nosso organismo, são responsáveis também, né, pela prevenção de doenças, como no caso da anemia, né, de doenças que ocorrem e que podem estarem envolvidas pela alteração da taxa, né, na concentração dessas substâncias da série vermelha. Passando agora para um outro tema, que é o plaquetograma. O plaquetograma nada mais é do que um exame que vai avaliar, né, as células chamadas de plaquetas. Então, o plaquetograma, nesse slide, ele mostra para vocês que o objetivo dele é avaliar quantitativamente as plaquetas, né, em função do seu número e em função do seu tamanho. Qualquer alteração do número de plaquetas ou do seu tamanho vai ser indicativo de alguma possibilidade de doença clínica. As plaquetas, elas estão envolvidas principalmente na participação de processos de coagulação. Então, o nosso corpo, quando frente a algum machucado, alguma ferida e que precisa de processos de cicatrização, a principal célula que está envolvida seria, por exemplo, as plaquetas. Suas funções principais são a adesividade e agregação. Os distúrbios plaquetários, eles podem causar formação defeituosa dos tampões hemoestáticos e sangramento devido à diminuição do número de plaquetas, que é a trombocitopenia e a trombocitose, que seria o aumento do número de plaquetas. Então, as plaquetas são as células do sangue que estão envolvidas principalmente nos processos de cicatrização do nosso corpo. Elas estão envolvidas também, né, nesse processo de reparo, né, e elas são importantes juntamente com as outras células, as células brancas e as células vermelhas, porque elas garantem essa homeostase, esse equilíbrio das células do sangue do nosso corpo. Agora eu vou passar para o nosso próximo slide, que é a nossa interatividade. Então, a nossa interatividade, os eritrócitos são também chamados de hemácias e fazem parte das células sanguíneas. Alterações dessas células estão associadas a quadros de anemia. Sobre os eritrócitos, analise as alternativas abaixo e identifique a correta. Limites normais. Então, por exemplo, nos homens, varia entre 4,5 a 6 milhões, nas mulheres de 4,2 a 5,4 milhões. Letra A, né? Então, os limites normais variam entre os homens de 4,5 a 6, mulheres 4,2 a 5,4. Letra B, os limites normais nos homens variam entre 4,5 a 6 mil e nas mulheres de 4,2 a 5,5 mil. Os limites normais nos homens variam entre 4,5 a 6 e nas mulheres de 4 a 5,4. Os limites normais na letra C, né? Então, portanto, de 4,5 a 6, mulheres 4 a 5,4. Na letra D, os limites normais variam dos homens de 4,5 a 6 bilhões, nas mulheres de 4 a 5,5 bilhões. E na letra E e última, os limites normais nos homens variam de 4,2 a 5,4 milhões e nas mulheres de 4,4 a 6 milhões. Então, vocês vão analisar essas alternativas e, na sequência, nós vamos apresentar para vocês e discutir a alternativa correta.